Olá! Hoje a gente vai desvendar os mistérios de um visitante muito especial, um verdadeiro forasteiro cósmico que está de passagem aqui pelo nosso sistema solar. Imagina só, em julho de 2025, um grupo de astrônomos usando o telescópio Atlas viu algo que ninguém esperava. Era o terceiro objeto vindo de outro sistema estelar que a gente já conseguiu detectar. E claro, a descoberta desse cometa, o 3I/Atlas, deu start numa verdadeira corrida científica global. Todo mundo queria entender quem é esse convidado tão raro vindo de tão longe. Para a gente entender bem, diferente dos planetas, dos cometas, de tudo que nasceu aqui com o nosso Sol, esses objetos interestelares, eles estão só de passagem. É uma viagem de ida sem volta, e eles carregam pistas valiosas dos seus lares distantes. A primeira pista de que ele não é daqui é a velocidade. 209 mil quilômetros por hora. É uma velocidade tão absurda que não tem como ele estar preso pela gravidade do nosso Sol. Ele está só de passagem mesmo. O 13 Atlas entra para um clube bem exclusivo. E o mais legal é que cada um desses visitantes apresentou um quebra-cabeça totalmente diferente para os cientistas. Nenhum é igual ao outro. Beleza, então vamos dar uma olhada mais de perto. Cientistas do mundo todo apontaram seus telescópios para ele, tentando montar um perfil, quase um retrato falado desse cometa. As primeiras imagens mostraram um cometa que, à primeira vista, até parecia familiar. Sabe, com aquela nuvem de poeira em volta, a chamada coma, que se forma quando o Sol esquenta o núcleo de gelo dele. E observando a variação do brilho dele, os astrônomos conseguiram calcular até o dia do cometa. Ou seja, ele leva cerca de 16 horas e meia para dar uma volta completa em torno de si mesmo. Então, fica a pergunta, é um cometa normal? Bom, de certa forma, sim, a aparência dele engana. Mas em outros aspectos, ele é muito, muito estranho. Começando por uma pista química que deixou todo mundo intrigado. E aqui, as coisas ficam realmente interessantes. A maior surpresa veio quando os cientistas analisaram a luz que vinha da coma dele, daquela nuvem de poeira e gás. Olha só que curioso, eles detectaram níquel e ferro, o que é totalmente esperado. O problema foi a proporção entre eles, algo nunca antes visto em nenhum objeto do nosso sistema solar. Isso é super importante, porque a composição de um cometa funciona como um fóssil químico do lugar onde ele se formou. Para você ter uma ideia do que a gente está falando, o 3I/Atlas tem uma quantidade de níquel em relação ao ferro que é 10 vezes maior do que qualquer cometa que a gente já estudou. Essa diferença brutal sugere que o lugar onde ele nasceu pode ser radicalmente diferente do nosso. Então, qual é a explicação para isso? Bom, uma das teorias é que o cometa tem os materiais bem exóticos, chamados carbonilas. Quando o Sol esquenta esses compostos, eles liberam os metais de uma forma muito particular, indo direto do estado sólido para o gasoso, o que poderia explicar essa proporção tão esquisita. Ok. Com uma pista tão bizarra assim nas mãos, a pergunta seguinte era inevitável. Tá, mas de onde exatamente veio esse cometa? Os cálculos mostram que o caminho dele, se a gente voltar no tempo, aponta lá para o centro da nossa galáxia, uma área cheia de estrelas. Isso sugere que a estrela-mãe dele é uma vizinha nossa, aqui na Via Láctea. Só que identificar a estrela exata de onde ele saiu é um desafio gigantesco. É uma tarefa de uma precisão quase impossível, como bem descreveu o astrônomo David Jewitt com essa analogia perfeita. Claro que um objeto tão misterioso e raro ia acabar virando assunto, Ele capturou a imaginação do público e gerou muita, mas muita discussão na internet. A empolgação ficou ainda maior quando o cometa se aproximou de Marte, porque lá a gente tem várias espaçonaves que poderiam dar uma olhada mais de perto. E aquela história da proporção estranha de níquel? Pois é, isso começou a alimentar todo tipo de especulação online, inclusive a de que o objeto poderia ser artificial, quem sabe um pedaço de tecnologia alienígena. E junto com essa especulação toda veio também uma certa impaciência, uma frustração, porque as imagens de alta resolução demoraram um pouco para aparecer para o público. Mas a verdade é que o 3I Atlas não vai ficar por aqui muito tempo. Ele é um visitante de passagem e a sua jornada de partida, na verdade, já começou. A gente pode pensar nisso como uma turnê de despedida. A trajetória dele o leva para passar por Marte e no final de outubro ele vai chegar no ponto mais perto do Sol. Depois disso, ele vai ficar escondido pelo brilho solar por um tempo, só reaparecendo lá para dezembro antes de seguir viagem para o espaço profundo. E essa é a nossa única e exclusiva chance de estudar esse objeto. Depois que ele partir, ele vai deixar o nosso sistema solar para sempre.
No fim das contas, a descoberta do 3I/Atlas é uma confirmação incrível de que a nossa galáxia está cheia dessas relíquias viajantes, e cada uma delas carrega uma história única sobre o sistema estelar de onde veio. Fica a pergunta, né? Quantas mais será que existem por aí?